José Antônio Parimoski, diretor de Finanças, José Roberto, os vereadores Felisberto Negri Neto, Gerson Sartori, Marilena Negro, nosso diretor de Finanças, Jair Bocanella, a Ana Raquel, a Tarsis, a Priscila, a Isabela e o Mauro, no audiovisual, o senhor Paulo, taquígrafo, dona Vilma, nossa diretora legislativa, e a Andréia. Sob a proteção de Deus, nós damos por abertos os trabalhos dessa audiência pública, que fala o artigo 9º, no seu parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que informa que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente, nas casas legislativas, estaduais e municipais. Esclarecemos que a comissão de que fala o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, é a comissão mista, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Orçamento. Os membros da comissão mista que poderão fazer as indagações ao senhor secretário, senhor diretor de Finanças, no momento oportuno. E segundo os estudos elaborados pela consultoria da Casa, o senhor secretário e o seu assessor e os senhores vereadores deverão limitar o tema desta audiência pública ao quesito cumprimento das metas fiscais deste primeiro quadrimestre. Por metas fiscais, nós entendemos os temas pertinentes à arrecadação, que é a receita em todas as suas formas, e os que disserem respeito às despesas, os limites constitucionais e legais, por exemplo, a folha de pagamento e o crescimento do quadro de servidores, a renúncia de receita e os riscos fiscais. Dessa forma, nós lembramos que não serão admitidas nessa modalidade de audiência pública quaisquer outras abordagens, como metas físicas de serviços, obras, programas, convênios e outros, posto que essas matérias vão ter o seu momento e o instrumento próprios previsto em lei para a sua avaliação. Portanto, a matéria objeto dessa audiência será exclusivamente técnica, cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. As indagações sobre temas estranhos a essa matéria vão ser indeferidas por esta presidência. Ainda a título de esclarecimento, nós informamos que a preferência para a elaboração de questionamento ao senhor secretário é dos membros da comissão mista e depois dos senhores vereadores. Nós passamos, então, a palavra ao senhor secretário José Antônio Parimoski para as suas explanações. Presidente Ana Tonelli, muito bom dia. Em seu nome, gostaria de cumprimentar os vereadores da comissão. Estamos aqui de novo, mais uma vez, para cumprir a nossa obrigação, não é? Que é a respeito das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício 2005. Estivemos aqui em 23 de fevereiro último, fazendo a prestação de contas do último trimestre, do último quadrimestre de 2004, e agora estamos aqui para cumprir com a nossa obrigação relativamente às contas do primeiro quadrimestre de 2005. Só queria frisar que ainda nesse eixo da transparência das contas públicas, está previsto nesse artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme a presidente já citou anteriormente, a elaboração e a divulgação de um relatório de gestão fiscal, cujo objetivo é aferir os limites estabelecidos, se eles estão sendo cumpridos, e especialmente no que se refere à evolução da despesa com pessoal e a dívida pública, além
da divulgação de medidas eventualmente que poderiam ser usadas para corrigi-la, o que não é o caso do município de Jundiaí, já que a dívida vem decrescendo e está sob controle. Nós publicamos este relatório no dia 24 de maio último, na imprensa oficial do município. Portanto, encontra-se devidamente publicado conforme também determina a legislação. Para que nós avancemos, de uma maneira bastante didática, conforme tentamos fazer na última audiência pública, nós estamos entregando a cada um dos senhores vereadores da comissão um resumo, um quadro sintético, para facilitar um pouco a leitura daquilo que estaremos aqui explanando. A nossa intenção é sempre propiciar condições, inclusive comparativas, para que nós possamos, para que os senhores vereadores especialmente possam fazer suas avaliações, enfim, e para que nós avaliemos efetivamente o cumprimento desses limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro quadro eu queria mencionar, o resultado primário, que é a capacidade do município de pagar o serviço da dívida e as amortizações. Eu vou me ater especificamente à comparação do primeiro quadrimestre de 2005 com o primeiro quadrimestre de 2004, porque a gente fica com períodos equivalentes para que possamos fazer comparações da evolução de uma maneira mais razoável do que ficarmos comparando o número cheio, do orçamento último com o primeiro quadrimestre. As receitas fiscais do município no primeiro quadrimestre de 2005 totalizaram R$ 189.429.000, contra R$ 119.191.000 de despesas fiscais. Tivemos um serviço da dívida, somando juros mais amortizações, da ordem de R$ 4.970.000, o que representou 2,62% da receita corrente líquida. E com isso, tivemos um resultado primário, que nada mais, nada menos que receitas fiscais menos despesas fiscais, da ordem de R$ 70.328.000, ou seja, 37% da receita corrente líquida. Se compararmos com o primeiro quadrimestre de 2004, o serviço da dívida girou em torno de 2,65%, portanto, apenas alguns milésimos aí de diferença, enquanto que o resultado primário girou em torno de 30% da receita corrente líquida, 51.198.000, o que demonstra que o município continua absolutamente tranquilo em relação à capacidade de honrar os seus compromissos e o endividamento assumido. Portanto, não há absolutamente nenhuma novidade. O quadro seguinte trata do resultado nominal, onde nós temos a dívida fiscal líquida, que nada mais, nada menos é do que a dívida consolidada, que no primeiro quadrimestre de 2005 foi R$ 318.220.000, mais liberações, correção monetária da dívida, juros, menos juros e amortizações pagas, que totalizaram incluída nas disponibilidades financeiras, totalizaram R$ 232.404.000. Então, a dívida consolidada, mais liberações, menos juros e amortizações e menos a disponibilidade financeira, totalizou R$ 232.404.000, o que nos remete a um resultado nominal da ordem de R$ 32.519.000. Próximo quadro, nós tratamos dos gastos com pessoal. Mais uma vez, vou me ater à comparação com os resultados do ano anterior. A receita corrente líquida 2005, R$ 493.980.000. Foram gastos, despesas totais com pessoal, ou melhor, está projetado, R$ 197.870.000, o que nos dá um resultado percentual de 40,06%, comparado
com a última medição efetuada no terceiro quadrimestre de 2004, de 40,35, nós praticamente mantemos o mesmo número. Em relação à evolução do quadro de servidores, lá no final da planilha, os senhores podem observar que nós temos a manutenção praticamente dos números, quando nós tínhamos 5.731 servidores no final de 2004, em 31 de dezembro de 2004, e em 30 de abril de 2004, nós temos 5.643 servidores. A referência lá embaixo, que eu falei 31 de dezembro, nós usamos sempre novembro, porque esse resultado tem que estar pronto um pouco antes da gente ter o quadro definitivamente fechado, mas não há absolutamente nenhuma variação significativa no período, até porque no final do exercício passado, nós tínhamos a limitação de contratação de pessoal, disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que absolutamente não altera em nada esse resultado. O último quadro, né, dessa planilha, onde nós temos o mapa geral aqui, né, um quadro comparativo 2004-2005, com as posições dos orçamentos realizados em 31 de 12 de 2004 e o orçamento aprovado válido para 2005, e comparando-se aí os primeiros quadrimestres de cada exercício. Receita corrente líquida do primeiro quadrimestre, projetada para 493.980.031,09, contra uma receita corrente líquida de 2004 no primeiro quadrimestre, 420.984.225,74. E realizou-se, em 31 de dezembro de 2004, ficou registrado 466.504.893,75. Nós, como já dissemos, pudemos observar, as despesas totais com pessoal efetivamente se mantêm estáveis. Nós temos sempre aquela observação que fazemos, né? Não podemos nunca descuidar dos gastos com pessoal, não é porque os nossos demonstrativos aqui registram um patamar bastante razoável, né, que nós podemos descuidar. Nós temos um controle hoje muito rigoroso em relação aos limites de gasto com pessoal, né, que nos faz ficar bastante tranquilo. Contudo, nós não podemos absolutamente fazer com que esse percentual suba, porque seria realmente muito ruim, porque você desequilibra o orçamento, aumentando o custeio da máquina pública, sem, na contrapartida, aumentar os investimentos que são realizados em todos os exercícios. Então, nós temos realmente um cuidado muito grande nas despesas com o pessoal. E apenas um registro, comparativamente com os municípios, né, do porte da nossa cidade, nós temos bastante tranquilidade, porque não temos um quadro de servidores inchado, ao contrário, temos um quadro de servidores que vem se mantendo num patamar razoável e que, comparativamente com municípios do mesmo porte, estamos muito melhor localizados, né? Nós temos um quadro de servidores mais enxuto. Em relação à despesa líquida com os inativos, né, na última reunião que tivemos aqui para discutir na audiência pública da LDO, nós tivemos um questionamento em relação a um percentual, né, que era muito baixo, comparando com o limite legal, que é de 12%, e nós pudemos aí explicar que é um número de servidores bastante restrito, acho que são 434 servidores, né? 434 servidores no primeiro quadrimestre, o que nos deixa bastante tranquilo, que é uma despesa que a tendência é ela decrescer ao longo do tempo, né? Registramos no primeiro quadrimestre de 2005 4.550.325,65 contra 4.554.407,61 em 2004. O percentual ficou em torno de 0,92% da receita corrente líquida. A dívida consolidada líquida do município, conforme observamos no quadro anterior,
ficou em 232.404.282,73. Só lembrando que a dívida consolidada líquida é a dívida consolidada total menos as disponibilidades de caixa, né, que são as disponibilidades que podem fazer frente imediatamente à solvência dessa dívida. O que nos remete a um percentual muito menor do que o exercício anterior, até em razão do crescimento da nossa receita também. Nós temos um percentual registrado no primeiro quadrimestre de 47,05% contra 56,79% em 31 de dezembro de 2004. Uma evolução negativa importante para o município. No quesito concessões de garantias, nós não temos absolutamente nenhum registro. Relativamente às operações de crédito, a mesma coisa, porque não tivemos nenhuma operação realizada nesse primeiro quadrimestre, né, contra R$ 7.037.990, que fechou 2004, um percentual de 1,51% da receita corrente líquida. Não temos antecipação de receita orçamentária, né, encerrando, portanto, de maneira bastante rápida, sintética. Os dados estão todos aí consolidados, estamos disponíveis agora para as dúvidas dos senhores vereadores. Obrigado, presidente. A presidência aqui agradece essa explanação que o senhor faz com conhecimento e a presidência verifica se a vereadora Marilena Negro tem algum questionamento para o senhor secretário. Eu gostaria que a senhora falasse, porque está sendo gravado, vereadora. Secretário, eu gostaria de saber, em relação aos requisitórios do Hospital São Vicente, os pagamentos que eles são previstos nas planilhas da saúde, e onde que a gente consegue visualizar esse valor tem sido passado como subvenção ou se ele tem sido feito pagamento efetivamente pela administração. E o que representa, né, em termos... Vereadora, nós estamos aqui tratando das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2005, no entanto, não temos esse dado refletido na dívida consolidada, porque o precatório é considerado dívida flutuante, né? Assim diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Mas apenas para registrar, nós pagamos este ano um saldo final de um precatório do Hospital São Vicente de Paulo. A prefeitura não passa esse recurso a título de subvenção e o hospital é que liquida, ao contrário, a prefeitura é quem fez a liquidação desse precatório. Se não me falha a memória, corro risco aqui de errar por alguns reais, pagamos R$ 8.700.000 em valores líquidos, né, já descontado o imposto de renda na fonte, que é deduzido e fica com o próprio município. É um precatório de 31 médicos do município, né, que vinha de longa data, e o município fez frente a ele conforme havia previsão orçamentária. Fizemos frente a ele no dia, se não me falha a memória também, 31 de março. Né? E apenas para registrar, vereadora, a título de esclarecimento, nós hoje estamos fazendo a liquidação da 5ª parcela, né, do volume dos precatórios, que foi parcelado em 10 anos, conforme previsão constitucional, artigo 78 das disposições das disposições transitórias constitucionais, artigo 78, que foi alterado com a edição da emenda constitucional número 100, número 30, o artigo 100 da Constituição foi alterado e permitiu com que os municípios pagassem em 10 anos, e o município agora em 30 de maio, nesta data, está pagando R$ 8.685.000 de precatórios, correspondendo à 5ª parcela do volume global de todos os precatórios que nós temos, rigorosamente em dia com seus compromissos, conforme eu faço questão sempre de registrar. A senhora tem mais alguma questão, vereadora? Tenho mais uma.
Em relação aos números de servidores, senhor secretário, embora a gente veja um decréscimo aqui na quantidade, no quantitativo de servidores, nós sabemos, e aqui não está destacado o número de cargos de confiança, então ele está embutido. Apenas como sugestão, a gente gostaria que fosse explicitado. Eu sei que a lei talvez nem determine isso, é uma iniciativa da própria Secretaria de Finanças em estar expondo esses dados, para a gente saber realmente o que está sendo investido com recursos humanos, através de chamadas das convocações de concurso público, e o que está sendo movimentado financeiramente em relação aos cargos de confiança, que entra no conjunto dos servidores aqui nesse dado. É só uma sugestão, uma solicitação para que ele venha explícito na próxima planilha. Podemos acolher a sugestão da senhora, uma vez que o número está embutido aqui dentro, mas não mudou absolutamente aquele número que eu acredito. Aqui. É só para a gente saber se estão ocorrendo contratações, né? Ou se esse volume de movimentação financeira em termos de pessoal se refere mesmo aos encargos, com férias, prêmio. Perfeito. Acolheremos sua sugestão, vereadora. Obrigada. É só. Satisfeitas as questões, vereadora? Não há mais vereadores querendo fazer uso da palavra, então, resta a essa presidência agradecer mais uma vez a presença do secretário José Antônio Parimoski, seu diretor de Finanças, o José Roberto, e cumprimos, assim, o que contém o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101 do ano de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradecendo a presença dos vereadores, em especial da vereadora Marilena Negro, de todos os funcionários, sob a proteção de Deus, declaramos, então, encerrada esta audiência pública. Missão cumprida, dona. É até estranho fazer um negócio desse, viu? São chato para falar para tanta gente. Aquela vida. Ainda bem que não temos inibição perante grandioso público. Oi? Olha, é verdade. Cabelinho curto. Bem, cá estamos. Economizamos até água hoje. Pelo poder público. Bom, Ana, eu não vou tomar seu tempo também, já vou. Segunda brava depois. Não quer tomar um café? Agora? Obrigado. Não. Obrigado. Bom, então. Boa semana. Bom trabalho. Você também. Muito obrigado, viu? Obrigado.